Poucas coisas sintetizam melhor o que aconteceu ao longo de 2020 do que a prisão da jornalista independente chinesa Zhang Zhen, que foi condenada a 4 anos de cadeia por brigar e causar problemas. Aparentemente existe no Código Penal chinês um artigo desse, que o regime utiliza para tirar de circulação dissidentes. Entre outras alegações, ela foi acusada de ter promovido fake news em relação à cobertura que ela fez do lockdown imposto pelas autoridades chinesas, pelo regime ditatorial chinês, à cidade de Wuhan, na esteira aí da crise, provocada pela disseminação do vírus. Ela mostrou em vídeos que foram postados inclusive no Twitter, no YouTube, redes que não são acessíveis na China, postou para o resto do mundo, aquelas cenas de chineses sendo arrastados para fora de casa e colocados em jaulas temporárias ali, entre outras arbitrariedades. Lembrando que nós só estamos vivenciando esse pesadelo de uma pandemia justamente por conta das mentiras do regime, de inação do regime durante o prazo aí, de início, final de novembro, início de dezembro do ano passado, até janeiro, quando se resolveu fazer o lockdown, com o objetivo de mostrar para o mundo como é que deveria se lidar com a epidemia. Há relatos confirmados que as autoridades tinham conhecimento já de um vírus sendo transmitido em meados de dezembro. Já existia o conhecimento da transmissão entre humanos. O próprio prefeito da cidade de Wuhan confessou em entrevista, que foi impressionante, que as autoridades tinham mentido e que só não pôde falar a verdade porque tinha que seguir ordens. Depois o jeito sumiu. O Dr. Li Wenliang, que acabou morrendo, supostamente, por conta do vírus, foi perseguido por ter alertado as pessoas nas redes sociais chinesas sobre a existência de um vírus que ele achou até que fosse SARS, o vírus anterior, que tinha gerado também uma pandemia na China. Enfim, a China mentiu sistematicamente. A China mentiu à OMS quando disse que não tinha transmissão entre humanos. A China mentiu para a OMS que não haveria problema de viagens da China e para a China, com a OMS dando força para essa versão, até que foi tomada essa providência depois, que já tinha acontecido o Ano Novo Chinês, que a doença já estava espalhada pelo mundo, foi tomada essa decisão de fazer um lockdown pesadíssimo na cidade de Wuhan, com várias arbitrariedades sendo cometidas. Por quê? Porque era interesse do regime exportar esse modelo de lockdown para fechar as economias ocidentais, criar esse endividamento monstro e criar, posteriormente, esse terrorismo psicológico que gerou aí discórdia política no mundo ocidental. A China cresceu nesse período em termos de comércio global, inclusive exportando aí equipamentos de saúde, máscaras e afins. Para vocês terem uma ideia, a China recebe mais receita exportando máscaras do que o Brasil recebe da China exportando minério e soja, ficando só num item. E nós tivemos aí o Trump sendo retirado da presidência americana numa eleição contestada, com denúncias de fraude justamente por conta do voto por correio, que foi possibilitado somente por conta da pandemia. Essa foi a desculpa utilizada para permitir a votação por correio em massa, fora a perda de apoio que o presidente teve por conta da crise gerada pela doença. Então o Ocidente está, de fato, doente, mais endividado, em crise, ou seja, mais fragilizado e com mais discordância política. E aceitando aí cada vez mais um estilo de governança chinesa, com o fim das liberdades individuais. Ou nós não tivemos no Brasil, utilizando esse conceito de fake news, uma perseguição aos dissidentes do establishment? Lembro da frase do Ângelo Coronel, senador, presidente lá da CPI das fake news, CPMI das fake news, CPI da censura, que ao antagonista, depois de ter ido à Rússia, estudar métodos de controle de fake news, veja, Rússia,
né, uma ditadura conhecida, disse que a China era um exemplo no combate às fake news. Não foi utilizado esse conceito para se abrir um inquérito que censurou a revista, que impediu investigações, que foi atrás aí de criadores independentes de conteúdo e vai até hoje, que censurou essas pessoas. Vejam o nível já de domínio, né, não só da China, mas do modelo de governança chinês no Brasil e não só no Brasil. Tivemos nos Estados Unidos, a terra da liberdade, medidas como essas de impedir o livre ir e vir das pessoas. Nós tivemos na Alemanha a aprovação de uma lei que permite a polícia entrar nas casas sem mandado judicial. Permite aí prender pessoas por crime de opinião na internet, se colocar qualquer opinião contrária ao que defende a OMS, que por sua vez, né, a OMS é controlada pela China. Esse vídeo você está vendo provavelmente vai se limitar de alguma forma, porque talvez questione algo, né, que é contra aí o que diz a OMS. Novamente, nós temos a China definindo o que você pode ou não pode falar nas redes, por aceitação, por imposição de empresas ocidentais. Essa epidemia, né, tem pouco a ver com saúde, apesar do desastre criado, da perda de milhares de vidas, e tem mais a ver com poder, com uma guerra biológica, uma guerra psicológica, uma guerra midiática, e através desse terrorismo, o objetivo é a imposição de uma agenda de esquerda para controlar aí as massas. A pergunta que fica é, com o nível de sucesso que esse grupo teve em atingir, né, o controle aí das pessoas, em rasgar direitos básicos, você realmente acredita que eles vão parar em 2021?